Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o norte e nordeste do Brasil. Essa quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. Passando aqui pela região nordeste, às 0 horas, condição para tempo estável, sem chuvas nas áreas em cinza aqui no mapa. Temos condição para algumas tempestades isoladas sobre o oeste e sudoeste da Bahia. Pode haver a formação de algumas tempestades sobre o centro-oeste do estado de Pernambuco, Cuba da Paraíba. Os fracos sobre o leste da Paraíba. Então, para algumas tempestades sobre o sul e oeste e norte do Rio Grande do Norte, centro-leste e norte do Ceará. Chuvas fracas isoladas no oeste do Maranhão e partes do sul do Piauí. Às 3 horas temos condição para algumas chuvas isoladas, algumas tempestades sobre o litoral do Maranhão, centro-sul do Maranhão, sul e do Piauí, nordeste do Piauí, na divisa do Ceará. Então, para a chance de tempestades isoladas em vários pontos do estado do Ceará, do oeste do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba e oeste de Pernambuco. Chuvas fracas sobre o litoral leste do Rio Grande do Norte, litoral da Paraíba e litoral de Pernambuco. Algumas tempestades isoladas no norte, sul e oeste da Bahia. Nas outras áreas da região nordeste, condição para tempo estável sem chuvas. Às 6 horas temos condição para tempo estável sem chuvas em áreas da Bahia. Pode haver algumas tempestades sobre o norte, sul e oeste da Bahia. São aqui para tempestades sobre o oeste, estado de Pernambuco, centro, sul, leste, norte do Piauí, centro-sul do Maranhão, litoral do Maranhão. Chuvas espalhadas em vários pontos do Ceará. No litoral do estado pode haver algumas tempestades. Chance de tempestades sobre o oeste do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba. Chuvas fracas sobre o leste da Paraíba e leste do estado do Rio Grande do Norte, leste de Pernambuco, algumas áreas. Às 9 horas temos condição aqui para algumas chuvas isoladas no sul da Bahia. Pode haver alguma tempestade sobre o norte da Bahia. Então aqui para tempestades no centro, sul e norte do Piauí, centro-oeste, sul do Maranhão, leste e norte do Ceará, litoral do Maranhão. Chance de tempestades no oeste e norte do Rio Grande do Norte. Chuvas fracas no litoral leste do Rio Grande do Norte. Ao meio-dia aqui temos condição para chuvas espalhadas em vários pontos do Maranhão. Pode haver algumas tempestades. Também no estado do Piauí, no estado do Ceará, chuvas e tempestades podem ocorrer no centro-oeste do Rio Grande do Norte, chuvas fracas sobre o leste do Rio Grande do Norte, chuvas fracas em algumas áreas da Paraíba. Umas chuvas isoladas aí de fraca a moderada intensidade no oeste da Bahia. As áreas em cinza aqui no centro-leste da região nordeste, condição para tempo estável sem chuvas. Às 15 horas temos condição para tempo seco em áreas do leste da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Nós temos algumas tempestades isoladas no oeste, estado da Bahia, centro-norte do Rio Grande do Norte, estado do Piauí e do Maranhão. Atenção aí para fortes tempestades sobre o nordeste do Piauí, na divisa do Ceará, e no centro-oeste do Ceará. Às 18 horas que temos condição para tempestades moderadas a fortes em vários pontos do estado do Maranhão, sul e centro-norte do Piauí, centro-oeste e norte do Ceará. Pode haver alguma tempestade sobre o leste do Rio Grande do Norte, chuva fraca na área central da Paraíba. Algumas tempestades na faixa oeste da Bahia. Outras áreas da região nordeste, condição para tempo estável sem chuvas. Às 21 horas temos condição para algumas tempestades no oeste da Bahia, sul do Piauí, sul, centro-norte do Maranhão, norte do Piauí, noroeste do Ceará. Então aqui para algumas chuvas fracas sobre o centro-leste do Rio Grande do Norte, centro-leste da Paraíba. Outras áreas da região nordeste, condição para tempo estável sem chuvas. Às 0 horas aqui passando para a região norte do Brasil, temos condição aqui para algumas tempestades sobre o centro-leste do Acre, mais estável no oeste do estado. Chuvas esparsas em algumas áreas de Rondônia, grande parte do estado com tempo estável. Pode haver aqui algumas tempestades sobre o centro-oeste, sul do Amazonas, noroeste do Amazonas e nordeste do Amazonas, outras áreas do estado com tempo seco. Tempo seco em Roraima, sem chuvas. Algumas chuvas isoladas no oeste, sul do Amapá, no litoral do Amapá. As outras áreas tempo seco. Algumas tempestades no oeste, noroeste do Pará, centro-sul do Pará com tempo seco. Condição aqui para tempo seco em grande parte centro-leste do Tocantins. Alguma chuva isolada no sudoeste do estado e no norte do estado.
Às 3 horas temos condição para tempo seco sem chuvas em grande parte do centro-sul do Tocantins. Alguma tempestade sobre o norte do estado. Condição para algumas tempestades sobre o oeste e noroeste do Pará. O restante do estado é tempo estável sem chuvas. Grande parte do Amapá com tempo estável sem chuvas. Alguma chuva isolada no litoral do estado. Tempo seco no estado de Roraima sem chuvas. Deve haver algumas tempestades sobre o centro-leste do Amazonas, oeste e noroeste do Amazonas. Tem algumas tempestades no centro-leste do Acre e de Rondônia. Outras áreas em condição para tempo estável sem chuvas. Avançando aqui às 6 horas, temos condição para algumas tempestades isoladas no sul de Rondônia e no centro-leste do Acre. Norte de Rondônia e oeste do Acre com tempo seco. Condição aqui para algumas tempestades sobre o oeste, centro-leste do Amazonas. Outras áreas do estado na cor cinza, tempo seco. Segue tempo seco sem chuvas no estado de Roraima e em grande parte aí do estado do Amapá. Algumas chuvas fracas isoladas sobre o litoral do Amapá. Condição aqui para algumas tempestades sobre o oeste, para centro-sul do Pará com tempo seco. Seco no centro-sul do Tocantins. Pode haver algumas tempestades sobre o norte do estado do Tocantins. Às 9 horas, tempo seco no sul do Tocantins. Antes de algumas tempestades sobre o norte do estado. Sul do Pará com tempo seco. Algumas tempestades no oeste do estado e no litoral do estado. Oeste e sul do Amapá com tempo seco. Algumas tempestades sobre o litoral do Amapá. Segue tempo seco sem chuvas no estado de Roraima. Algumas tempestades sobre o nordeste do Amazonas, centro-sul do Amazonas, oeste e noroeste do Amazonas. Outras áreas do estado com tempo seco. Condição para tempo seco sem chuvas no estado do Acre. Grande parte do estado de Rondônia. Algumas tempestades sobre o norte de Rondônia e sul de Rondônia. Avançando aqui ao meio-dia, segue condição para tempo seco no centro-oeste do Acre. Alguma chuva isolada no leste do estado. Chuvas isoladas, algumas tempestades no estado de Rondônia. Tempestades em várias áreas do estado do Amazonas. No extremo sul de Roraima. Grande parte de Roraima, tempo seco. São aqui para chuvas esparsas, algumas tempestades no centro-leste, norte e noroeste do Pará. Do oeste do Pará com tempo seco. São aqui para seco no sul e oeste do Amapá. Algumas tempestades no centro-leste e norte do estado. São aqui para tempestades em várias áreas do estado do Tocantins. De forma fraca ou moderada. Às 15 horas temos condição para algumas tempestades no centro-sul e norte do Tocantins. Tempo mais seco no sul do Pará. E grande parte do estado também. Algumas chuvas esparsas pelo estado de forma isolada. Sul do Amapá com tempo seco. Algumas tempestades no leste e norte do Amapá. Grande parte de Roraima, tempo seco. Alguma tempestade no sul do estado. São aqui para tempestades em várias áreas do estado do Amazonas, com exceção no sudeste do estado. Chuvas esparsas no estado de Rondônia, alguma tempestade isolada. Chuvas esparsas isoladas no estado do Acre. Às 18 horas temos condição aqui para tempo seco no sul do Acre. Algumas chuvas isoladas no norte e leste do estado. Temos condição aqui para tempestades em várias áreas do estado de Rondônia e do estado do Amazonas. Algumas tempestades que podem ser fortes no centro do Amazonas. Tempo seco no estado de Roraima, sem chuvas. Estado do Amapá, com grande parte do estado com tempestades. Sul do Amapá, tempo seco. Tempo seco em algumas áreas do centro-sul do Pará. Algumas tempestades no leste, norte, noroeste, partes do oeste do estado. Condição aqui para tempestades em todo o estado do Tocantins, de forma isolada. Às 21 horas temos condição para algumas tempestades sobre o centro-leste do Tocantins, oeste e norte do Tocantins, tempo seco. Tempo seco em algumas áreas do Pará, com chance de algumas tempestades no oeste e noroeste do estado. Condição aqui para algumas tempestades no estado do Amapá. Segue tempo seco no estado de Roraima. E a chance de tempestade sobre o centro-leste do Amazonas e noroeste do Amazonas. Algumas áreas do Amazonas com tempo seco. Chuvas aí de forma isolada em poucas áreas do estado do Acre e do estado de Rondônia. Algumas tempestades sobre o leste e norte de Rondônia. Vamos conferindo agora as temperaturas das mínimas e as máximas no decorrer desta quinta-feira sobre o norte e nordeste do Brasil. Sendo aqui pela região norte, áreas mais claras mínimas de 17 graus a 21 graus.
pontos mais escuros entre 21 a 26, algumas mínimas de 27 graus sobre o oeste do Pará. Na região nordeste do Brasil, as áreas mais claras teremos mínimas entre 17 graus a 21 graus. Pontos mais escuros entre 22 a 24, algumas mínimas entre 25 graus aí no sul do estado de Pernambuco, litoral do Maranhão. Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde da quinta-feira, na região nordeste, nas áreas mais claras, máximas entre 24 graus a 30 graus. Pontos mais escuros de 31 a 35, algumas máximas de 36 a 37 graus sobre o norte da Bahia, oeste do Sergipe, oeste de Alagoas, sul de Pernambuco. Na região norte do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 26 graus a 30 graus. Grande parte da região com máximas entre 30 a 35 graus. Hein? Alguns pontos no nordeste de Roraima podem ter máximas de 36 graus ali. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da atualização da previsão para o norte e nordeste do Brasil. Esta quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. Peço a todos que acompanhem o canal e que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. Quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.